Quando a gente fala de Shrek, a gente tá falando de uma das franquias mais bem-sucedidas e mais famosas da história. Um filme que faz paródia de diversos contos de fada e que conta a narrativa de um ogro que era excluído pela sociedade, mas conseguiu um final feliz, fez muito sucesso. E o que fez o Shrek ser tão grandioso foram diversos fatores. Além de ser muito engraçado, o Shrek ia contra aquela política, entre aspas, que a Disney tinha de narrar histórias sobre um príncipe perfeito e belo e alto que salvava uma princesa e vivia feliz para sempre com ela. Shrek trazia uma mensagem muito bela sobre como pessoas que não são tão privilegiadas e não se encaixam nesse padrão social também podem ser felizes e alcançar a felicidade. E com todas essas críticas que esse filme trazia, um roteiro muito bom e muito engraçado não ia dar outra. Shrek foi um sucesso absoluto, e com o sucesso dessa obra, é óbvio que ia ter uma sequência. Mas como toda sequência, a sequência de Shrek tinha um dilema para resolver. Um dilema que persegue diversos filmes de qualidade. Como eu consigo fazer um filme tão grandioso em diversas críticas sociais igual a Shrek 1? Se no primeiro filme eles já tinham feito praticamente todas as críticas sobre a sociedade e como a sociedade é ruim, como que eles iam encaixar novas críticas em uma sequência? O que será que essa obra poderia abordar sem ficar maçante pro espectador, sem ser algo que eles já abordaram? E foi nessa sequência de pensamentos que um dos filmes mais subestimados do cinema nasceu, Shrek 2. Sim, o nome não é muito impactante, é só Shrek 2, mas o filme é muito subestimado. Você tá no canal Por Trás da Fechadura, se você não me conhece ainda, eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai analisar Shrek 2, a sequência de um filme grandioso que conseguiu continuar com o sucesso dele. Que é um filme que parece que é infantil e bobinho, mas que na verdade aborda diversos conceitos da vida real e várias problemáticas que atrapalham a vida de um monte de gente. Vem comigo hoje analisar como a sequência de Shrek é muito mais profunda do que você se lembra. Shrek 2 começa mostrando o príncipe encantado indo procurar Fiona no castelo dela, mas quando ele chega lá, ele descobre que a princesa Fiona já foi salva por outro guerreiro, e nada mais nada menos do que o lobo mau avisa pra esse príncipe que a Fiona tá em lua de mel com Shrek. É, amigo, tu perdeu sua dama pra um ogro, não tá fácil pra ninguém mesmo. E a gente vê no começo do filme o amor do Shrek e da Fiona crescendo ainda mais. Só que, como todo amor quando cresce, ia chegar um momento em que o Shrek teria que conhecer os pais da Fiona. E quando eles voltam pro pântano, o Shrek recebe mensageiros dizendo que eles foram convidados para ir visitar o castelo dos pais da princesa Fiona. E depois de uma certa resistência do Shrek, a Fiona convence ele e eles vão para aquele castelo. E chegando lá, a gente entende qual vai ser a dinâmica do filme e o que ele vai abordar. O Shrek conhece o pai da Fiona, que é uma pessoa que você já bate o olho e vê que tem algo errado nele, você consegue sentir uma aura de que tem alguma coisa estranha nesse cara. E logo depois deles se conhecerem, é óbvio que o pai da Fiona é contra esse relacionamento que ela tem, já que o Shrek é um ogro e transformou ela numa ogra também. E o filme vai se desdobrar com essa narrativa. Com a narrativa do Shrek tentando convencer o pai da Fiona de que ele é o amor verdadeiro dela. Mas também, o filme vai fazer uma grande crítica social sobre como os pais das pessoas impedem a vida dos filhos de ser feliz. Shrek 2 é um filme que fala sim sobre o protagonista Shrek, mas ele vai falar muito da princesa Fiona também. E por causa disso, eu quero dividir a análise que eu tô fazendo em, entre aspas, duas partes, só que nesse mesmo vídeo. Eu quero primeiro analisar o Shrek e depois analisar o lado da Fiona nesse filme. O filme fala bastante do Shrek, até porque o nome do filme é Shrek, mas a maior parte da mensagem dele tá na Fiona. Mas eu quero começar falando do Shrek, que eu sei que vocês gostam mais dele. O Shrek, durante essa sequência, vive algo que é o sonho de qualquer pessoa segregada socialmente. O Shrek vive um dia da vida dele sendo uma pessoa padrão e popular. O Shrek, que é um ogro e sempre foi rejeitado socialmente, experimenta brevemente como é ser um ser humano. E isso acontece porque ele acaba tomando uma poção que acidentalmente transforma ele em um homem comum, um homem bonito, pomposo e popular. E ele toma essa poção tentando se transformar no príncipe encantado que ele achava que a Fiona merecia, mesmo que lá dentro do Shrek ele já era o cara que a Fiona sonhava e ele não precisava mudar fisicamente para isso. E a gente consegue ver o outro lado do que é abordado em Shrek 1 no Shrek 2, que é a sequência desse filme.
Em Shrek 1 a gente vê a luta do Shrek para tentar se encaixar socialmente e ser aceito de alguma forma na sociedade. E como ele nunca conseguiu ser aceito, ele decidiu simplesmente se isolar da sociedade e colocar vários avisos para ninguém chegar perto dele. Ele até menciona no primeiro filme que o mundo tem um problema com ele. E no segundo filme, a gente vê o Shrek do lado privilegiado da coisa. Vê ele sendo paparicado, sendo querido por diversas mulheres e etc. A vida que o Shrek tá tendo no Shrek 2 em forma de ser humano é uma breve representação de como é a vida de alguém que é bonito, rico e privilegiado na vida real, na sociedade da vida real. E nunca passou por nada que uma pessoa feia passa, que é mostrado em Shrek 1. É muito interessante a obra mostrar ele tendo um pouco dessa vida de privilegiado e experimentando um pouco do poder que ele queria ter. E é muito bacana essa obra mostrar pra gente como teria sido a vida do Shrek se ele fosse privilegiado socialmente. É bacana que a obra faz esse espelho. No Shrek 1 mostra como se fosse o limbo e no Shrek 2 mostra como se fosse o paraíso da vida dele. E o Shrek ter essa transformação em ser humano e ter a Fiona como ser humana também seria um grande final para a obra, certo? Já que o sonho do oprimido é se tornar o opressor segundo a filosofia. E é isso que aconteceu em Shrek 2. O Shrek passou de um oprimido para um humano privilegiado que representa essa frase. Então essa obra daria um final feliz como privilegiado para o Shrek e para Fiona que sofreram tanto, certo? Não. Eu já vou entrar em detalhes sobre o final dessa obra e por que foi genial não deixar eles como ser humanos e deixar eles como ogro, como vocês lembram do final desse filme. Mas para falar disso tudo que eu tô falando e para falar do final do filme, eu preciso falar da Fiona nesse vídeo. Como eu mencionei agora de pouco, tem muito mais mensagem guardado no lado da Fiona, que é a outra protagonista desse filme, que a gente vai analisar agora antes de chegar na real mensagem do filme. Vamos voltar um pouco no filme e vamos falar um pouco da Fiona agora. E pra não enrolar muito com a história do filme que vocês já estão careca de saber e ir pro ponto que eu quero chegar, a gente descobre que o pai da Fiona tinha reservado a Fiona pro príncipe encantado do começo do filme, porque ele julgava o encantado como o namorado ideal pra ela. Mas aí o Shrek chegou mais cedo e levou a princesa com ele. E assim como no primeiro filme, Shrek 2 também vai falar sobre relacionamento. Só que dessa vez, ele vai falar sobre como os pais de uma pessoa podem ser tóxicos. Shrek 2 é uma narrativa sobre como o pai ou a mãe de algumas pessoas da vida real pode prejudicar muito a vida de um filho em vários setores da vida desse filho. E onde mais prejudica, com certeza, é no setor de relacionamento. A gente entende nesse filme que não foi uma decisão da Fiona ficar presa em uma torre com um dragão vigiando. Isso foi obra do pai dela que decidiu o destino da vida dela no lugar dela. O pai dela determinou que ela ia ficar presa até casar com o cara que ele queria que ela casasse, que é o Encantado. Os pais da Fiona no fim foram iguais a vários pais da vida real, que ficam decidindo tudo o que eles querem na vida de um filho, mas esquecem de perguntar o que o filho deles quer da vida. E a gente que tá assistindo vai entendendo a mensagem desse filme conforme tá assistindo. Eu quero que você coloque sua memória para trabalhar e me responda. Quantas vezes você que tá assistindo esse vídeo deixou de fazer alguma coisa porque os seus pais não permitiram? Você já teve algum sonho que você quis seguir, mas foi barrado pelos seus pais? Você já deixou de gostar de uma pessoa porque os seus pais não aprovaram? E quantas vezes os seus pais te impediram de tomar suas próprias decisões? Esse filme tá fazendo uma crítica a tudo isso, a como os pais impedem os filhos de tomar suas próprias decisões e viverem a sua própria vida. Ele passa essa mensagem através do pai da Fiona que decidiu toda a vida dela no lugar dela. A Fiona não teve direito de escolha na vida dela quando ela era jovem. E depois de adulta, os pais dela continuaram negativando o relacionamento dela com o Shrek, que no caso foi uma decisão própria dela. E o ponto todo desse vídeo é que isso acontece toda hora no mundo real. A gente tem pais hipercontroladores que ficam tentando se meter no relacionamento de algum filho até depois que os filhos se casam. Quantas rixas você que está assistindo esse vídeo já não viu entre uma sogra e uma nora? Ou quantas rixas vocês já não observaram que tem no mundo entre um pai e um namorado de alguma filha dele? Vários relacionamentos no mundo real acabam porque vários pais ficam envenenando o relacionamento dos filhos. Mas a questão é que em um relacionamento não dá pra saber tudo que um casal passa. Somente o casal tem a possibilidade de saber tudo o que rola entre eles. Mas por muitas vezes,
por influência de terceiros que não sabem nada do que rola entre um casal, como a influência dos pais, o amor termina. Que é o que aconteceu em Shrek 2. O Shrek e a Fiona acabaram se separando, entre aspas, por um período por causa da maracutaia que o pai dela fez com a fada madrinha. Esse filme tem uma grande mensagem sobre como os nossos pais, na mesma proporção que ajudam a gente, podem atrapalhar a nossa vida e ser egoístas. Todas as pessoas têm sentimentos e desejos pessoais, e não cabe a gente, como pessoa no geral, ficar falando sobre o que o outro deveria fazer, igual ao pai da Fiona ficou opinando na vida dela a vida toda. E no fim desse filme, o pai da Fiona percebe que, apesar dele achar que ela deveria estar com o príncipe encantado, o que importava no fim era que a filha dele tivesse feliz. E ela só ficaria feliz com o Shrek, que foi uma das únicas escolhas que ela mesma fez na vida dela. A Fiona no primeiro filme poderia ter ficado com qualquer príncipe e desfeito a maldição dela e ficado como ser humana. Mas ela escolheu o Shrek e foi a primeira decisão dela e não uma decisão dos pais dela durante o filme. E Shrek 2 é sobre isso, é uma crítica para a sociedade onde temos pais tóxicos que não deixam os filhos terem a sua liberdade. E notem que a única escolha da Fiona deixou ela verdadeiramente feliz, e todas as escolhas que os pais dela fizeram para ela deixaram ela bem mal. Shrek 2 continua o legado de Shrek 1, que também faz diversas críticas sobre a sociedade. Mas diferente do Shrek 1, o 2 carrega uma crítica que consegue atingir todos os públicos. Shrek 1 tem críticas sobre padrões de beleza, sobre exclusão social e diversas outras coisas que têm muita profundidade. Mas na nossa sociedade, nem todo mundo passa por esse tipo de coisa, porque a gente tem pessoas privilegiadas e bonitas na sociedade que não vão se identificar com esse filme. Mas no filme 2, ele mostra para pessoas privilegiadas o quanto o privilégio delas tem que ser valorizado por elas, já que sem ele, provavelmente a vida dessa pessoa seria ruim. Então ele passa uma visão para as pessoas privilegiadas que é bom elas agradecerem por terem essa vida. Mas como a gente tá falando de Shrek, que lançou um filme todo sobre padrões de beleza, sobre exclusão social e principalmente sobre como pessoas que não são privilegiadas podem alcançar a felicidade e ser felizes, é óbvio que a grande mensagem da sequência desse filme, que é o Shrek 2, também vai ser uma mensagem sobre isso, só que uma mensagem que aprofunda ainda mais a mensagem do Shrek 1. E é aí que a gente chega no final do filme, que eu falei que eu ia detalhar depois da gente analisar o lado da Fiona. Um belo final para os filmes do Shrek seria se o Shrek e a Fiona virassem humanos e vivessem felizes para sempre, só que a obra mantém eles sendo dois ogros e sendo felizes mesmo assim. E a mensagem desse final não é só sobre padrões de beleza e como eles são irrelevantes para você alcançar uma felicidade, de certa forma. A grande mensagem que o Shrek 2 traz é sobre a recompensa para quem não se corrompe. Como eu mencionei mais cedo, na filosofia, todo oprimido quer ser um opressor e não um oprimido. Mas a partir do momento que a gente acaba agindo e se tornando o que a gente sofria, a gente continua um ciclo social ruim onde as pessoas se maltratam muito, onde um ser humano oprime o outro. Uma vez que você virou um opressor, você vai oprimir alguém também. E tá confuso o que eu tô falando, mas o Shrek virar um ser humano seria algo ruim. Em algum momento ele carregaria tudo que o ser humano carrega, todo o ego, todo o ódio e toda a superioridade. O Shrek provavelmente ia acabar virando o que o Encantado é hoje, que é um cara totalmente arrogante e que representa muito o que o homem, ser humano, é na vida real. Mas depois de tanto o Shrek quanto a Fiona terem sofrido tanto na vida deles, o Shrek com a segregação social que ele sofreu e a Fiona com o isolamento social que ela foi obrigada a passar numa torre com um dragão por causa do pai dela, eles tinham todos os motivos para se corromperem também e permanecerem seres humanos com todos os privilégios que eles tanto sonharam. Com o privilégio de não ser mais julgado, não ser mais excluído por ser um ogro e ter todos os privilégios que um rei e uma rainha teria herdando aquele trono como seres humanos. Mas eles recusam tudo isso, eles recusam toda essa vida que eles poderiam ter tido, porque no fim tudo o que importa e tudo que eles queriam era uma vida tranquila e ser feliz da forma que eles gostariam de ser feliz. A gente como ser humano se prende a muita vaidade, se prende a muitos objetivos vazios como ser bonito, ser popular, ter várias pessoas ao nosso redor, que é o que era o sonho do Shrek lá no Shrek 1 também. Mas uma vez que ele experimentou isso, ele percebeu que
não precisa disso. Nenhum ser humano precisa desse tipo de coisa para ser feliz. O que importa tá bem na nossa frente. A nossa felicidade tá em pequenas coisas, como em uma pessoa que a gente ama, no caso, a Fiona pra ele. Talvez se ele tivesse continuado um ser humano, o relacionamento dele com a Fiona não ia dar mais certo, porque os dois iam ter uma vaidade gigantesca, uma princesa e um cara bonitão. Igual a vários relacionamentos da vida real onde todos têm muita vaidade também. E é sobre isso que Shrek 2 fala. Shrek 2 é uma lição sobre não se corromper. Vários teriam se corrompido na pele do Shrek e permanecido um ser humano cheio de privilégios. Mas essa obra mostra pra gente que a felicidade vem de outra forma. A felicidade vem pra quem não se corrompe.